No último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu tinha dito que seria a última parte dos dois vídeos referentes à queda do Ocidente e o impacto do Instagram nesse sentido. Só que o último vídeo ficou com 27 minutos aproximadamente e eu não consegui concluí-lo, falar um pouco mais a respeito de quais os cenários possíveis para que minha tese estivesse errada. Eu sempre gosto de falar dessas hipóteses, quando eu posso errar, quais são os cenários possíveis em todas as teses que eu gravo aqui, e nessa eu não quero que seja diferente, então por isso eu estou gravando essa terceira parte. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe, não assistiu nem a parte 1 nem a parte 2, eu vou deixar aqui em cima o link primeiro da parte 1, depois o link da parte 2, e aí se você não assistiu, você já pausa agora e volta lá na parte 1 ou na parte 2, porque senão você não vai entender absolutamente nada do que eu estou falando aqui, tá? E antes de iniciar sobre os 3 pontos que eu acredito que a minha tese poderia ir por água abaixo, eu preciso fazer alguns adendos. O primeiro deles é que eu sempre faço, caso alguém caia de paraquedas aqui, quem assiste meus vídeos aqui sabe que eu falo isso toda hora, que é eu não faço julgamento moral de nada, de ninguém, de nenhum grupo específico. O meu único ponto aqui é observar o que está acontecendo no ambiente, através dos dados que eu tenho acesso, e montar minhas teses de investimento. Talvez essa seja a que está trazendo maior burburinho, por conta de ser algo mais polêmico, tem a ver com relacionamento amoroso entre homens e mulheres, e isso pode causar algum burburinho, então já falo aqui desde já que eu não tenho não faço absolutamente nenhum tipo de julgamento moral aqui. Tá? E esse vídeo ele deve ser bem rápido, como você está vendo, eu não estou com o meu celular aqui, que eu sempre uso de apoio. Geralmente eu uso o celular ou quando o tema ele é muito denso e eu preciso de ajuda em alguns pontos, ou quando o vídeo ele vai ficar muito longo. Não vai ser o caso dessa vez, tá? Então, sem mais delongas, eu tenho que fazer essas introduções inevitavelmente, isso não é enrolação, tá? Mas essas introduções elas se fazem muito necessárias, principalmente por conta de pessoas que caem de paraquedas aqui nos meus vídeos, tá? Então, quais que seriam esses 3 principais pontos? São polêmicos sim, mas são, novamente, os pontos em que eu acredito que minha tese de investimentos ela pode ir por água abaixo. Eu acredito que são esses 3 pontos, tá? Então, antes de falar dos 3, é o seguinte, antes de mais nada, qualquer empresa que você compra, você corre o risco de errar, não pela sua tese, mas simplesmente pelo fato de você estar comprando ela cara demais. Então, obviamente, se eu estiver comprando uma empresa cara de qualquer um dos 3 setores que eu falei no vídeo anterior, seja ele o de antidepressivo, seja ele o de pets, animais de estimação, ou então os de bonecas sexuais, independentemente da ação, se ela tiver muito cara, mesmo eu acreditando que o setor como um todo está barato, se a ação tiver cara, você inevitavelmente vai perder dinheiro comprando algo caro, tá? Então isso é o principal, que tem que... isso daí é preposto em qualquer tipo de análise, né? Que você tem que comprar um papel barato. Tirando isso, quais que são os 3 pontos que eu acredito que a minha tese poderia ir por água abaixo? O primeiro deles é se o Instagram fosse deletado hoje da face da Terra. Se o Instagram deixasse de existir, provavelmente a gente voltaria aos níveis de hipergamia ali de 2000, 2005, 2010, até 2010. A era pré-Instagram, onde a gente tinha uma sociedade muito mais equilibrada, um número de solteiros muito mais decente, né, em comparação ao que a gente tem hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Como eu falei, eu trouxe um dado até 2030, nos Estados Unidos a gente vai ter um número de 45% de pessoas solteiras, é um absurdo, provavelmente um dos maiores números da história já, desde quando esse número começou a ser registrado, se não o maior deles. Então, o número de solteiros ele tende a aumentar. Só que isso tem muito a ver com a hipergamia e etc., como eu já falei em alguns vídeos, né? E explorei um pouco melhor no último vídeo também. A questão do Instagram ser deletado, ele tende a... É difícil você falar em coisas no mundo com probabilidade zero de acontecer. Mas a probabilidade do Instagram ser deletado amanhã ou na próxima semana, ela é extremamente baixa. A gente sabe disso. Tende a zero. Teoricamente, se a gente for falar num aspecto teórico, você fala que tende a zero. Você não pode falar que é zero, porque aí seria realmente algo impossível de acontecer, e não é.
Então, o Instagram sendo deletado, muito provavelmente a gente veria a hipergamia sendo reduzida e um número maior de casais se formando ao longo dos próximos meses e anos. Tá? Eu não estou falando que o Instagram ele vai continuar existindo perpetuamente, mas as redes sociais elas vão se modernizando, elas vão evoluindo. A gente já está falando de metaverso, eventualmente a próxima rede social do momento seja algo parecido com o metaverso. Então, mas a hipergamia continuaria do mesmo jeito. Então, o ponto é, se o Instagram fosse deletado hoje da face da Terra. Isso eu acho muito improvável de acontecer. O segundo ponto é se os homens, essa horda gigantesca de homens, parassem de ficar dando tanto like, enchendo tanto o ego de todas as mulheres do Instagram, né? De mulheres que eles nem conhecem muitas vezes. O Instagram ele possibilita isso. Você tem uma mulher que você nunca viu na vida, que você está rolando o feed ali e aparece e você simplesmente dá like em todas as fotos e comenta e tal. As mulheres sabem que tem muito disso por aí. E isso naturalmente eleva o ego delas e eleva a hipergamia a níveis extremos. Como eu já falei, a hipergamia, ela por si só é algo muito importante para a história da humanidade. A gente só está aqui por conta da hipergamia. Em tese, a gente tem os melhores humanos a todo momento disponível ali em termos genéticos, por conta da hipergamia feminina. O problema é quando a hipergamia ela alcança níveis estratosféricos. Uma hipergamia em excesso acaba, de novo, gerando dados, como eu acabei de falar, nos Estados Unidos, a tendência é que 45% fique solteiro até 2030. Aqui no Brasil esse número deve ser um pouco menor, porque o Brasil é um país pobre, né? Então você tem ali casal, o cara pobre, a mulher pobre, junta os trapos e vai e financia, vai brincar de casinha, financia 30 anos pagar o Minha Casa Minha Vida e fica enroscado o resto da vida. A gente sabe que o Brasil é o país do enrosco, né? Então a maior parte da população aqui é pobre e é isso. Só que o Instagram, hoje todo mundo tem celular e tem internet. Então esse volume de gado que fica dando like, o termo gado inclusive surge disso, não é? Depois transformaram isso para quem vota no Bolsonaro com cunho político, mas a questão é que o termo ele foi cunhado para esse tipo de pessoa, né? Que fica gadando mulher, né? Geralmente o pessoal usa para outro significado, mas ele foi cunhado nesse sentido. Então tem muito disso aqui no Brasil. Felizmente ou infelizmente, o Brasil é o segundo país mais mangina do mundo, só perde para a Índia. A Índia consegue ser pior que o Brasil nesse sentido, né? Então, isso também não vai acontecer, a probabilidade disso acontecer, eu diria que é quase igual à probabilidade do Instagram ser deletado da face da Terra. Isso também não vai acontecer, né? E o terceiro ponto é as mulheres começarem a procurar homens do nível delas, o que também não vai acontecer, né? A hipergamia por si só já assume que a mulher busque homens superiores, né, a elas, e isso é a própria definição de hipergamia. Então imagina, né? Só que, como eu falei, a hipergamia, se você tem uma mulher ali que busca um cara um pouco acima dela, isso é extremamente saudável. O problema é quando ela busca um cara muito acima dela. E eu já falei muito de solipsismo. Solipsismo é basicamente quando você acha que o seu valor, e aí nesse caso no digital, porque você posta uma foto, recebe 1.500 likes naquela foto, você acha que o teu valor real é tão grandioso quanto esses 1.500 likes, e na verdade não é. Essa é a parte mais dura do vídeo, tá? Solipsismo é quando você acha que o teu valor, por conta dos likes que você recebe no virtual, o teu valor no virtual, ele é tão grande quanto no real. Só que no real, você não vale tudo o que você acha que vale, né? Então, hoje a gente tem uma população no Ocidente muito solipsista, e é por conta disso que a taxa do número de solteiros também está subindo, né? Então você veja, são diversos fatores, uma coisa vai levando a outra. É óbvio que assim, eu estou tentando trazer os principais pontos aqui. Quando você olha os motivos de tal coisa estar acontecendo, mas você está falando que os 45% de solteiros nos Estados Unidos até 2030 é exclusivamente por causa do Instagram, exclusivamente por conta dessa validação. Não, isso daí, na minha opinião, é o principal, mas você tem que colocar isso num gráfico de pizza e diversas coisas têm que ser consideradas dentro desse espectro, né? Só que o meu ponto aqui, nesse vídeo, que eu quero que fique curto e eu não vou discutir os outros pontos para não alongar, é um gráfico de pizza sim, e existem outras coisas, só que o principal é esse,
entendeu? O que está levando a um número de antidepressivos cada vez maior a ser consumido, na minha opinião, só vai aumentar isso. O que vai levar também o número de mães de pet, pais de pet também subir é muito por conta disso, e a questão das bonecas sexuais também, né? Então esse é um dos principais motivos, e talvez o principal dentro desse gráfico de pizza. Não é algo binário, é um ou outro. Não, você tem que entender o mundo como uma distribuição de fatores que se correlacionam entre si, afetam uns aos outros, relação de causa e consequência. É isso que você tem que entender. Relações humanas são relações complexas, tá? Então é só esse parênteses aí, porque senão o QI do brasileiro, saiu uma pesquisa falando que é 83. Então, principalmente esses assuntos mais polêmicos, eu prefiro mastigar bem para que não tenha mal entendido no que eu estou falando, tá? Então são esses os 3 principais fatores. E assim, não sei qual que é o mais improvável dos 3, né? Porque a hipergamia ela tá nas alturas, o Instagram promove, é um intensificador de hipergamia. Então, infelizmente, a gente deve ver um número de solteiros cada vez maior, crescente no Ocidente, e essas empresas de antidepressivos, de novo, se você compra uma empresa cara, mesmo que ela esteja dentro de um setor aí com potencial, você vai quebrar a cara lá na frente. É por isso que eu estou fazendo as análises nesse momento de alguns papéis que os mentorados já estão a par dentro de cada um desses setores, justamente para explicar valuation, toda essa questão de quanto que o mercado está esperando que o mercado das empresas que vendem antidepressivos está crescendo. Acredita-se que essas empresas vão crescer a uma taxa de 10% ao ano, por exemplo. Qual que é o ponto? Se crescer menos, você deve perder dinheiro, porque você está comprando uma empresa cara. Se você acha que vai crescer mais do que 10% ao ano, você deveria comprar porque tem um potencial de valorização significativo. Então são algumas coisas que você tem que tomar cuidado na hora que você faz a conta no valuation para você não quebrar a cara mesmo com o setor sendo promissor. Se você compra um ETF dessas empresas, aí a chance de você quebrar a cara é muito menor, porque você se expõe ao setor como um todo. Agora, se você quer fazer stock picking, não tem jeito. Você precisa parar ali, sentar, entender muito bem de valuation, entender muito bem da empresa, fazer um trabalho de due diligence ali muito bem feito, para não quebrar a cara lá na frente, tá? Então, espero que tenham ficado claros os 3 motivos. Eu diria que nenhuma das teses de investimento que eu já fiz até hoje, elas eram tão óbvias, na minha opinião, em que os cenários adversos, que são esses 3 que eu falei, tinham uma probabilidade tão baixa, tão baixa de acontecer. Eu acho que nenhuma das minhas teses até hoje tinha uma probabilidade tão baixa de acontecer. Ou seja, isso é ótimo, porque se você acertar na compra das empresas, a chance de você ter um retorno significativo, ela aumenta muito. E veja, uma das empresas que eu tenho em carteira, que aliás desses 3 setores é a única que dá para se posicionar aqui no Brasil, que é a Pets 3, ela subiu na última semana mais de 45%. Claro que foi um anúncio de uma fusão, de uma possível fusão, assinaram um MOU, Memorandum of Understanding, entre a Cobasi e a Pets, que são 2 gigantes aí do setor, só a Pets tem ações na bolsa, um setor que está em consolidação. É claro que não foi necessariamente o fator direto, esse que eu estou trazendo aqui no vídeo, mas eu acho que a receita dessas 2 empresas tende a crescer muito forte nos próximos anos por conta disso que eu expliquei aqui. O Brasil, ele realmente tem poucas alternativas ali para você se expor a esses 3 setores, por isso que você tem que ir para a Bolsa Americana. Mas a Pets, como eu falei, ela está no setor no melhor momento do ciclo, que é para o varejo, e ela está também dentro desse setor, é a minha top pick dentro do setor de varejo Brasil. Então ela conversa, você tem essa convergência do cenário macroeconômico e do cenário de análise que eu estou trazendo aqui para a compra dessa empresa. Isso não é uma recomendação de investimento, mas é uma posição pública que eu tenho aí na minha carteira, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, clica nesse botão aqui embaixo e deixa seu like para mostrar que esse conteúdo é relevante, caso você realmente tenha gostado dele, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço a todos.